juntas também. Mas, basicamente, né, nós somos crias da Viver e a gente, junto com outros autores, enfim, com outras ideias, algum tempo atrás a gente foi bolando a ideia desse livro. Maria e eu organizamos, a Viver nos deu total apoio. Então, hoje a gente está aqui para apresentar ele para vocês, mas também apresentar alguns conteúdos para que vocês possam ter um gostinho também do que tem no livro e levar alguma coisa daqui hoje também, tá bom? Mari? Bom, é difícil complementar alguma coisa, né? Hoje à tarde a gente estava junto numa vivência aqui na jornada e eu até brinquei, né? E a nossa apresentação é sempre muito parecida. Esse livro é produto de muito trabalho, né? E a Gabi, eu sempre brinco, né? Quem estava hoje de tarde me ouviu falando que além de psicóloga, eu sou pesquisadora. Então, eu adoro pesquisar, escrever, ler, produzir. E ver o livro aqui, tem em mãos o produto, né, de todo esse estudo, de toda essa dedicação, é muito emocionante. Ainda mais uma parceria tão bacana que eu e a Gabi fizemos, né? A gente está em muitos espaços juntas, então é muito bacana ver esse produto junto, da nossa parceria, esse produto conjunto. E a ideia é compartilhar também com vocês hoje um pouquinho dessa obra, desse produto que a gente fez em parceria com vários colegas psicodramatistas maravilhosos. E a ideia aqui hoje também é, além da gente apresentar para vocês o livro, a gente fazer uma mini aula, assim, falando um pouquinho sobre o que a gente aborda aqui, né, no livro, compartilhando com vocês alguns tópicos, né? Então, essa é a ideia aqui hoje para esse encontro. Mari, compartilha? Sim, estou. Então, a gente vai compartilhar um material aqui que a gente preparou. Nele a gente vai falar um pouquinho do livro, mas também depois vamos adentrando em alguns conceitos, algumas coisas para vocês também aproveitarem para a prática de vocês, para pensar um pouquinho de psicodrama, enfim. Então, né, o título do nosso livro é O Drama na Tela, Trajetórias do Psicodrama Online, porque são as nossas trajetórias, né? Então, trajetórias nossas, de colegas que estavam com a gente. Como eu disse, eu e a Mari a gente organizou, mas tem capítulos de outras pessoas juntos, vocês vão conhecer um pouquinho melhor ao longo dessa apresentação. Mas, então, a gente teve a organização minha e da Marielle e o apoio da Viver nesse livro. Bom, como uma forma de começar aqui hoje, de aquecer, a gente trouxe um trecho, né? Um trecho que está na introdução do nosso livro. E vai ser a introdução aqui para o nosso encontro de hoje, né? Com um aquecimento. Então, dentre as potências desse novo contexto, em um momento que as pessoas se encontram emocionalmente abaladas, lidando com uma nova organização social que exige espontaneidade de respostas, a psicoterapia online desponta como uma forma acessível de manter o cuidado em saúde mental. E por que isso? Porque o livro foi escrito durante a pandemia, né? Muito do que está no livro foi vivenciado durante a pandemia. Então, a psicoterapia online, o psicodrama no contexto online não surgiu com a pandemia, né? Mas foi muito utilizado. Não consigo lembrar o termo correto, mas se... Ampliado, né, Mari? Isso, ampliado. Ampliou muito, né? Então, o livro foi escrito nesse contexto, a gente não pode esquecer disso. Não tinha como não falar sobre, porque foi um momento em que muitas pessoas estavam emocionalmente abaladas e não tinha a possibilidade de procurar psicoterapia presencial. Então, isso ampliou e muito o uso do psicodrama online. E isso foi muito importante no contexto da escrita dessa obra. Então, a gente começa com isso. Pode falar. Não, eu ia dizer e acrescentar, né, Mari, como, de certa forma, a gente vê um movimento da psicoterapia, né? Nesse livro a gente vai trazer, pensando em psicoterapia, então todos os capítulos, mesmo que eles falam de grupos, é num aspecto muito mais terapêutico do que socioeducacional, né? Mas quando a gente pensa em psicoterapia, por exemplo,
Eu lembro, infância, adolescência minhas, assim, as pessoas tinham vergonha de falar que iam ao psicólogo, de falar que estavam fazendo terapia e etc. E hoje a gente vê em consultórios, né, pelo menos no meu eu percebo, as pessoas postando stories esperando na recepção, sabe? As pessoas comentando em rodas de amigos Uhum. e dizendo, bah, vai lá fazer uma terapia, porque ia te ajudar nisso aí que tu está passando. Então, não é uma normalização, não é isso que eu quero dizer, assim, enfim, mas é uma coisa de possibilitar para as pessoas, mostrar para as pessoas que esse é um acesso a um recurso que é para ajudá-las em alguns contextos da vida, né? E Uhum. aí, quando a gente entra com a psicoterapia online, é mostrar que esse contexto pode ser diverso, porque, por exemplo, quando a gente fala em psicoterapia online, a gente está falando de uma mulher que está em puerpério que não consegue sair de casa ou não quer sair de casa, né? A gente está falando de pessoas que moram naquela cidadezinha super longe, que não tem um psicólogo, ou que o único psicólogo que tem é meu parente, meu conhecido, meu amigo, enfim. Então, a gente Uhum. está falando também desses grupos, né? Que, de certa forma, estavam longe desse tipo de trabalho por uma questão de acesso mesmo. Seja um acesso físico, como eu estou falando aqui, como também muitas vezes um acesso social, porque a gente vê muitas pessoas conseguindo fazer psicoterapia a valores mais acessíveis também pela questão do online, né? Porque aí os profissionais não têm tanto custo, eles podem atender de casa, aquela coisa. Então, flexibiliza muito essas possibilidades, acredito, né? Isso, exatamente. Então, é nesse contexto, né, nesse contexto plural da psicoterapia online, nesse contexto de pandemia também, que foi o momento que estava sendo escrito o livro, então isso surge muito, né, mas não foca nisso, como a Gabi trouxe, que esse livro se forma. E esse livro, ele conta com o prefácio da excelentíssima Nery da Penha Nery, uma psicodramatista brasileira maravilhosa. Ela escreveu um prefácio lindo, lindo, lindo. Eu me emociono cada vez que eu leio. Conta com uma introdução do tema escrito por mim, né, pela Gabi. E capítulos. E cada capítulo, ele conta com autores específicos. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem nesse livro, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, vai aprofundar um pouquinho, mas não muito, né? Porque não tem como a gente fazer um livro inteiro, condensar um livro inteiro num encontro. Então, a gente vai começar com um capítulo escrito pela Gabi e pela Amanda Castro, que quem circula aqui pela Viver provavelmente já conhece, onde elas abordam a tecnologia no psicodrama. Então, todo o histórico desde Moreno até os autores pós-morenianos, todas as associações do psicodrama com a tecnologia. Não sei se a Gabi quer aprofundar um pouquinho mais ou eu posso já ir passando tudo primeiro. Todas é um negócio que tu me bota na fogueira, né, Mari? Mas, assim, todas que a gente encontrou. Porque sempre tem coisa que a gente não conhece, né? Mas eu e a Amanda, a gente tentou fazer com esse capítulo algo para ajudar também, pensando assim, né? Tanto eu quanto a Amanda, a gente tem esse lado de escrita. Escrita de artigo, escrita de monografia e tal. Então, a ideia desse capítulo, ele é um capítulo muito para ajudar quem está escrevendo monografia, quem está escrevendo artigo, que vai falar sobre psicodrama online. Porque ali tem um apanhado geral, assim, de tudo que a gente encontrou, tanto nos escritos do próprio Moreno. Então, a gente começa lá atrás, com as coisas que Moreno falava sobre tecnologia, sobre o uso de... Ele fala em televisão de duas vias, uma coisa muito louca, assim. Moreno fala que um dia a gente... Isso na década de 40, tá, gente? Moreno fala que a gente conseguiria se projetar, né? Que ele acreditava que chegaria o dia que os engenheiros desenvolveriam uma opção de a gente se projetar numa espécie de televisão de duas vias. Então, eu conseguiria ver o outro e ele conseguiria me ver, eu conseguiria falar algo e ele conseguiria responder, né? Na década de 40, gente, isso é loucura, né? Hoje, para nós, isso é o que a gente está fazendo, é uma videochamada que faz pelo WhatsApp, ou enfim, né? E aqui pelo Zoom também. Então, a gente faz esse respaldo desde Moreno até os pós-morenianos, né? Que somos nós. Então, o que as outras pessoas foram escrevendo,
as outras pessoas foram vivenciando, os primeiros experimentos, as primeiras tentativas. A gente tentou pegar algumas coisas de fora também, né? Então, algumas experiências que foram fazendo fora do país e aqui no Brasil. De novo, talvez a gente não consiga pegar tudo, mas buscamos bastante, foi uma pesquisa bastante ampliada, digamos assim, né? Para ajudar quem está no processo de escrita, né? Tem as referências, tem tudo ali mais mastigadinho. Uhum. Moreno, homem à frente do seu tempo, né? A gente tem também o segundo capítulo, escrito pela Amanda Saraiva. E é um capítulo muito bacana, porque ela vai abordar o psicodrama de grupo e sociodrama online. Então, como a Gabi falou no começo, o livro é voltado para a questão psicoterapêutica, mas ela faz todo um apanhado de possibilidades do psicodrama, do uso do psicodrama online para nós psicodramatistas no contexto de grupo. Então, ela vai falar sobre possibilidades, sobre ferramentas, sobre técnicas, sobre aquecimentos, sobre até programas que tu pode usar para fazer uma sessão de grupo. Então, é muito bacana também. A gente segue, então, no livro para o capítulo da Nayara Toy, onde ela vai abordar a psicoterapia de casal com psicodrama online. Então, o título do capítulo, com licença, posso entrar? Psicoterapeuta de casais na sala de estar, ela vai contar relatos de sessões e vai usar isso para fazer uma articulação sobre como é possível e possibilidades do psicodrama online na atualidade, né? Especificamente no atendimento de casal. Aí, Gabi, tu quer falar um pouquinho sobre esse capítulo? Acho que tu pode falar melhor que eu. Esse é um capítulo que eu gosto muito. É um capítulo que eu escrevi com o Arthur Lopes. E eu e o Arthur, a gente tem uma paixão, assim, por adolescentes, né? Quem conhece aquele livro sobre adolescência que a gente lançou aqui na Viver no ano passado, sabe que eu e o Arthur, a gente já escreveu outras coisas juntos sobre adolescência, mas uma coisa que a gente tinha vontade de escrever era sobre o uso que a gente faz nos clientes, com os clientes que usam jogos eletrônicos. E aí, a gente usa, né, desde The Sims até os jogos CS, os jogos de luta, os jogos de armas, enfim. A gente vai construindo com isso possibilidades na clínica. Porque, de certa forma, a gente vai falar um pouco disso ao longo dessa aula de hoje, mas a nossa ideia com os jogos eletrônicos é sempre usar aquilo que o adolescente gosta, aquilo que atrai, aquilo que está no cotidiano dele, nas relações dele. Então, quando a gente usa os jogos eletrônicos, por mais que às vezes a gente não entenda nada do que está rolando, a gente vai costurando com o adolescente qual que é a simbologia que ele percebe naquele personagem, por que ele escolhe, o que ele acha legal, o que ele não acha, o que tem dele no personagem. Então, tem várias coisas que a gente vai costurando nesse capítulo que são nesse intuito, tanto na mesma medida que os jogos eletrônicos eles servem para nos ajudar a vincular com o adolescente, eles também servem de recurso ou de objeto na hora da ação, né, do psicodrama em si. Mas se eu posso falar um pouquinho mais, né? O capítulo que eu escrevi em parceria com a Amanda, a ideia era falar sobre uma demanda específica, né? Então, a gente começou o livro fazendo um apanhado geral do psicodrama e da tecnologia e segue para modalidades do psicodrama, psicodrama de grupo, psicodrama com casais, e segue agora, se caminhando para o final do livro, para o trabalho com demandas específicas no atendimento pessoal, no atendimento individual. Então, a ideia desse capítulo é falar sobre a ansiedade, né? Formas de trabalho, possibilidades de trabalho com pessoas com a demanda de ansiedade na clínica, e aqui, mais especificamente, na clínica online. Então, eu me baseei muito na minha monografia da formação em psicodrama, que teve a orientação da Amanda Castro, então tem muito da Amanda aqui também, e também por ser um tema que a gente trabalhava juntas desde a época da graduação, então a gente condensou muito do que a gente estudou, do que a gente supervisionou, do que a gente refletiu sobre a ansiedade e psicodrama,
nesse capítulo. Então, é um capítulo onde a gente vai falar sobre a visão da ansiedade no psicodrama, onde a gente vai falar sobre a ansiedade no contexto universitário, né? Quem tá aqui, passou por uma faculdade, tá numa pós-graduação, sabe que às vezes pode ser um espaço ansiogênico, né? E a gente vai falar sobre falar, né? Escrever, né? Sobre possibilidades de atuação, como a gente pode explorar essa demanda específica da ansiedade, que é uma demanda bem comum na clínica, com o psicodrama pessoal online, possibilidades, né, técnicas, ferramentas, instrumentos que a gente utiliza, mas principalmente a forma como vê, como tudo isso vai auxiliar na hora de entender aquela ansiedade, não só aplicar técnica, não só curar a ansiedade, né? Eu não gosto disso, né? Não só curar a ansiedade, porque a gente não cura a ansiedade, mas entender por que ela está aí. A partir do psicodrama, entender o que ela está fazendo aí. Então, é um capítulo bem bacana, assim. Não é porque eu escrevi que eu estou falando isso, mas é um capítulo muito bacana, porque a gente faz muito essa articulação, teoria e prática. E eu acho isso essencial, né? Não só técnicas, não só ferramentas, mas entender realmente o que está acontecendo aí. Bom, e por fim, a gente tem o capítulo que vai abordar sobre a compulsão alimentar, né? Então, a Dani Fernandes e o Felipe Anselmo, que também é professor da Viver, eles escreveram um capítulo muito bacana, que eles intitularam Retrospectiva dos Sabores, o psicodrama pessoal online, como instrumento de intervenção psicológica para o transtorno de compulsão alimentar. Então, é muito bacana, porque nesse capítulo eles vão falar sobre a retrospectiva de sabores, que é uma técnica, acredito que eu posso chamar técnica, que se utiliza na hora de avaliar, identificar e também intervir em casos de compulsão alimentar. Então, é um capítulo muito bacana, porque eles vão fazer toda uma articulação do psicodrama com esse tema que é tão importante, que também surge muito na prática clínica, na prática profissional psi, né? Principalmente na pandemia, né? Porque a gente vê os números e os dados que a gente tem a nível psi, eles mostram muito o aumento das compulsões, né? Durante a pandemia. E aí, com compulsões, eu estou falando de vários tipos de adições. Então, desde uso de álcool e drogas, aumentou, a compulsão alimentar aumentou, compulsão por compras, né? A Mari tá complementando. Então, todos esses tipos de adições, eles foram aumentando durante a pandemia, porque as pessoas estão trancadas dentro de casa, elas estão lidando com uma realidade de não saber quando que isso vai mudar, sabe? Cada dia é uma surpresa nessa pandemia, a gente acha que está diminuindo e volta. Então, tudo isso reflete também, né, nas questões ansiogênicas, que é uma das questões da compulsão, né? Eu queria, só volta, Maria, eu queria ler um trechinho do Prefácio da Penha para vocês. Vamos lá, né? Penha maravilhosa, poética. A beleza produz sensações de alegria, encantamento, prazer, eleva-nos e nos cura. Nesse período pandêmico, de tanta dor coletiva, a beleza sopra nossa alma, trazendo o milagre de respirar e de estar vivo. E a beleza se fortalece nas trajetórias em que vivemos, conjuntamente com esse milagre. A beleza se engrandece no encontro que traz o afeto, a emoção, a alma, que nos faz almar, criando com o outro. Um encontro em que temos a coragem de trocar nossos olhos e ver com o olhar do outro. E eis que compartilhamos a tristeza, a dificuldade, o medo, o sintoma que paralisa, a espontaneidade, a criatividade. E eis que compartilhamos a alegria que nos traz as possibilidades de mais respiros e criações. Nós, psicodramatistas, conhecemos a beleza do encontro terapêutico presencial. Porém, nesse momento histórico, estamos em pleno deslumbramento com a beleza do encontro no universo online. De repente, eu vi me almando com esses autores. Ao ser convidada para escrever esse prefácio, eu tive a honra de me sentir co-criando com cada um. Entrei em todas as cenas descritas
Fiquei presente nas intervenções terapêuticas, nas pesquisas, em cada sessão relatada, em cada vínculo estabelecido. Vivo o humano que chega ao virtual e humaniza as redes das relações online. Sinto as conexões afetivas que nos ajudam a nos libertar da sociedade líquida, capitalista, do consumo, do espetáculo, que nos objetifica e ao outro. O psicodrama, em sua potente política do afeto, transforma-nos em agentes terapêuticos, que nos desenvolve e ao outro. Quando a gente convidou a Penha para escrever, a gente esperava poesia, mas eu acho que quando ela usa a palavra ao mar, me derrete inteira, gente. Mas acho que a ideia é justamente essa, é a gente poder co-criar possibilidades e mostrar o quanto essas conexões são fortes, né? O quanto esse vínculo é forte também no online. Bom, não tem que complementar, né? A Penha é sempre maravilhosa. Eu também me derreto toda cada vez que eu ouço ela, que eu vejo ela e que eu leio o que ela escreve. Então, para a gente pensar um pouquinho no Moreno, criador do psicodrama, o Moreno, essa é uma citação dele, de um dos livros. Numa era tecnológica como a nossa, o destino e o futuro do princípio da espontaneidade, como padrão principal de cultura e da existência, pode depender do êxito que se obtenha para vinculá-lo aos inventos tecnológicos. É razoável supor que, se o princípio da espontaneidade ficasse à margem dos poderosos avanços tecnológicos do nosso tempo, continuaria sendo apenas uma expressão subjetivista de um pequeno grupo de intelectuais, de pendores românticos, e não mais poderia atingir e educar o grande público. Moreno tinha essa ideia. O conceito de espontaneidade é um conceito que quem for estudar psicodrama vai ver, rever, entender de várias formas, enfim, mas de uma forma muito resumida, espontaneidade é essa possibilidade de estar em relação contrária à transferência, sabe? Uma coisa que eu consiga ter novas respostas ali, mas nem sempre novas, às vezes só aquelas que são possíveis e adequadas para aquele momento. Então, a espontaneidade é essa forma de viver bem, sabe? Que seja confortável, que seja possível e que seja adequada para os momentos. Quando o Moreno fala em espontaneidade aqui, basicamente o que ele está querendo dizer a gente não vai conseguir ser espontâneo se a gente não evoluir junto. Se a gente não pensa em tecnologia no mundo que é tecnológico, a gente não vai conseguir atingir esse espontâneo, esse saudável do ser humano. A espontaneidade seria esse saudável, entre aspas, tá? Muito entre aspas, gente. A gente não está falando de cura, mas assim, aquilo que é saudável para aquela pessoa. Então, para Moreno, a ideia de alcançar os meios tecnológicos é a ideia de alcançar as pessoas, conforme a tecnologia evolui, porque a gente vai usando cada vez mais tecnologia. Pode passar, Márcia. Então, pensando no psicodrama, né? Eu trouxe aqui uns 4 nortes para a gente pensar um pouquinho. Primeiro de tudo, o psicodrama ele é uma teoria com base nas relações. Relações de que tipo? Todas. Não são só as relações positivas na nossa vida, são todas. A gente se relaciona o tempo todo, né? Existe uma relação com o meu companheiro, companheira que mora comigo, existe uma relação com os meus pais, com o pai, com a mãe, existe uma relação com a pessoa que me atende na padaria, existe relação em todos os lugares. Quando o psicodrama se baseia nessas relações, é justamente porque a gente entende que o ser humano, ele tanto adoece quanto se cura nas relações. Então, da mesma forma que eu estou ali numa relação, por exemplo, com um companheiro, com um marido, e aquela relação passa a ser abusiva para mim, né? Isso me adoece, isso me gera alguma questão, pensando em saúde emocional, né? Em saúde mental. Mas também é nas relações que eu posso me curar. Então, vamos pensar que eu tenho uma rede de apoio bacana e que essa rede de apoio me ajude a resolver essa questão, a, por exemplo, lidar com esse relacionamento, sair de casa, achar outros rumos para minha vida. Estou supondo questões, tá, gente? Mas, assim, se eu tenho essa rede de apoio, essas relações, isso também pode ser cura.
Cura pensando nesse sentido possível, sabe? De conseguir achar caminhos que são melhores, que são mais espontâneos, que são mais gostosos na minha vida. Que eu aproveite mais e que eu me sinta melhor. Então, adoece e se cura. Isso pensando em relações. Quando a gente pensa nos papéis, os nossos papéis é tudo aquilo que a gente faz, digamos assim, ou é. Vou pensar em mim, tá? Eu, Gabriela, ok, eu sou a Gabriela, mas eu sou psicóloga, professora, amiga, filha, namorada, tia, pensando em outros papéis um pouquinho mais diferentes, né? Eu sou... que mais? Eu não pratico esportes, né, gente? Mas, por exemplo, pessoas que jogam futebol, né? São jogadores de futebol. Existe um papel de jogador de futebol, né? Eu sou talvez uma pessoa viciada em séries, esse é um dos meus papéis. Então, assim, os papéis são essas coisas que eu desempenho socialmente, nas minhas relações, e que vão falar de mim, muito mais do que do outro. Existem uma ideia de papéis complementares, que é para uma outra aula, mas, assim, os papéis gerais vão falar de mim. Então, vão falar de quem eu sou. Todos esses papéis que eu descrevi para vocês é a Gabriela. Mas, às vezes, a Gabriela psicóloga ela é uma pessoa mais séria. A Gabriela amiga é uma pessoa mais brincalhona e tal, enfim, entende? Então, nesses papéis, a gente consegue ter um manejo das nossas relações diferenciado, porque cada relação vai me exigir alguma coisa. Nos meus pacientes, às vezes, eu preciso ser mais séria, enfim, e colocar uma pressão, às vezes. Agora, com os meus amigos, tomando uma cervejinha fim de semana, eu consigo ser mais descontraída, mais bobona e tal. Então, os papéis vão gerar essa variação. Pensando em tecnologia, né? Porque, vamos lá, existem as relações, existem os papéis. Eu, Gabriela, eu tenho as minhas relações, tenho os meus papéis dentro de um contexto. Por exemplo, eu sou amiga da Mari. Eu falo com a Mari no WhatsApp. Eu faço uma chamada de vídeo, eu converso com ela por chat, enfim, né? Eu uso o celular, quando eu quero alguma coisa da Mari, eu digo, Mari, me manda uma foto. Então, a gente usa a tecnologia, eu e a Mari. Está na nossa relação. Quando eu penso nos nossos papéis, então tá no meu papel de amiga. Eu respondo os meus amigos no WhatsApp o tempo inteiro. Né? Imagino que vocês também. Pensem um pouquinho nas relações e nos papéis de vocês. Onde que vocês usam a tecnologia? Né? A gente usa a tecnologia para pedir um lanche, um iFood, enfim. A gente usa a tecnologia para pegar um Uber. A gente usa a tecnologia para fazer, né? A maioria, tem muitos restaurantes hoje em dia que já tem um tablet em cima da mesa quando você chega. Não tem mais um garçom para retirar o teu pedido, o garçom só traz. Então, a maior parte das nossas relações, elas vão adentrando num contexto de tecnologia, por mais que elas não sejam diretamente mediadas, como a gente está fazendo aqui agora. Essa relação que a gente está tendo nesse momento, ela é mediada, né? Os nossos computadores, celulares, eles estão servindo de mediação para essa relação. Mas também, se a gente sai, às vezes, para, sei lá, comer uma pizza e o nosso pedido está ali sendo coletado num tablet, isso também é tecnologia, mesmo que não esteja mediando a relação, está ali no meio, né? Não está mediando diretamente, mas está envolvida. Então, a tecnologia nos últimos anos ela foi aumentando, feito cada vez mais parte do nosso cotidiano, dos nossos papéis, das nossas relações, né? A gente paga conta pelos aplicativos, a gente faz tudo pela tecnologia. E aí, a espontaneidade. Quando que entra a espontaneidade nesse contexto? Por quê? Como eu falei, espontaneidade seria essa busca por algo mais saudável, algo que combine mais com aquilo que faz sentido para mim, algo que me seja mais possível. Utilizar a tecnologia para alcançar a espontaneidade é o que a gente tenta encaixar nesse livro, né? Porque, como a gente falou, em alguns casos, a tecnologia é a única possibilidade de uma pessoa ter acesso a esse tipo de serviço. Óbvio que vocês vão me dizer, tá, mas nem todo mundo tem acesso a um computador, a uma rede de internet bacana, a um celular e tal. Sim, né? Mas em alguns casos isso facilita.
Então, óbvio que a gente não consegue de novo, né? O princípio de Moreno era atingir o mundo inteiro, mas nem sempre a gente consegue. Mas a ideia desse livro é justamente, pensando nas relações, nos papéis e na tecnologia, poder buscar essa espontaneidade através das técnicas, através dos manejos, mas principalmente pensando nesse conceito de esse ser humano que a gente estuda, que a gente recebe nos consultórios, que está nos nossos espaços, né? Estou falando de uma pessoa, mas pode ser um grupo. Essas pessoas estão envolvidas diretamente com a tecnologia. Então, não tem como eu tirar uma pessoa do contexto onde ela está para poder ajudá-la. Eu não posso recortar ela dali, colocar ela no meu consultório, né? E fingir que não existe tudo aquilo por trás. Se o meu cliente está me falando que quando ele está lá jogando um jogo com um amigo virtual dele, ele fica ansioso, a questão é o jogo. Eu preciso ir lá para o jogo para entender o que está acontecendo ali naquele lugar, né? Que é um lugar, se fala não lugar na internet, né? Porque é um lugar, mas não é um lugar. Tem uma coisa de ter uma coisa meio líquida, né? Você não sabe dizer o lugar que você está na internet. Mas quando ele está no jogo, que ele está jogando virtualmente com um amigo, aquilo é um lugar para ele. Por mais que ele não esteja concretamente ali dentro, ele está falando com esse amigo, ele está recebendo uma resposta desse amigo. Então, ele está dentro desse jogo. Eu preciso olhar para essa cena dali, para entender o que está acontecendo naquela relação ali no jogo. Da mesma forma, às vezes os casais dizem, né? Eu não atendo muito casal, mas eu atendo individualmente, eles trazem essa coisa de assim, porque a minha esposa me ligou ontem e falou comigo num tom de voz, como se ela estivesse mandando em mim. Isso é tecnologia, né? Então, pensar nessa questão é pensar nesse contexto de que as pessoas estão nesses ambientes e para eu poder olhar para essas relações, eu preciso olhar para esses ambientes, que são ambientes mediados pela tecnologia. Né? E por vezes a gente pode, inclusive, fazer os clientes trocarem de papel com a tecnologia, né? O que seu celular diria de você? Enfim, umas viagens assim. Vai lá, Mari. Tá no mudo. Moreno vai falar que o destino e o futuro do princípio da espontaneidade, como padrão principal de cultura e de existência, pode depender do êxito que se obtenha para vinculá-lo aos inventos tecnológicos. É razoável supor que se o princípio da espontaneidade... Alguém falou alguma coisa? Acho que foi interferência. É razoável supor que se o princípio da espontaneidade ficasse à margem dos poderosos avanços tecnológicos do nosso tempo, continuaria sendo apenas uma expressão subjetivista de um pequeno grupo de intelectuais, de pensadores românticos, e não mais poderia atingir e educar o grande público. Acho que tem muito a ver com o que a Gabi estava falando, né? As reflexões que a Gabi trouxe, Moreno já trazia há muito tempo, né? Desde quando ele falava sobre a televisão de duas vias. Então, a gente não pode falar que a tecnologia atingiu toda a população mundial, porque não atingiu. A gente sabe que tem muita gente que não tem acesso, mas ainda assim muita gente tem. E as relações, elas são mediadas. Então, mesmo que quando a relação não está sendo mediada pela tecnologia, ela está ali presente, né? Como quando a gente atende pessoas que reclamam que o parceiro fica no celular e não com a pessoa estando aí do lado dela, né? Então, a tecnologia, ela está aí. E ela não é algo destinado só como o Moreno chama, né? O grupo de intelectuais, né? É algo que está presente na vida cotidiana, na vida das pessoas. A gente usa a tecnologia o tempo todo. Nem que seja para colocar no mapa o caminho para algum lugar que eu preciso ir. O caminho da casa de um amigo, por exemplo, para estar lá pessoalmente com ele. Mas a tecnologia está aí, media.
E a gente fala sobre psicodrama, né? Então, a gente tem a base do psicodrama aí, que ela não deixa de existir por estar no contexto online. Essa base está aí. E os instrumentos do psicodrama, eles são muito importantes. O diretor psi, né? Nós, diretores, seja no contexto grupal ou individual, a gente tem aí o psicólogo, a psicóloga. A gente tem o protagonista, que é o nosso cliente, se a gente está no individual, ou se a gente está num grupo, é o grupo, é aquilo que emerge, quem dramatiza, é o emergente grupal, é o protagonista. A gente tem os egos auxiliares, que quando a gente fala do individual, a gente fala do próprio diretor nesse papel de ego, assumindo algum papel, assumindo, inclusive, às vezes, o papel da tecnologia, né? Às vezes a gente coloca o paciente, o cliente, para falar com o celular, e às vezes a gente inverte, assume esse papel também, né? Ou então colocar colocar objetos como ego auxiliares também. Então, isso está presente no contexto individual, no contexto online, assim como no contexto do grupo online, né? A gente tem ali os egos auxiliares, que são outras pessoas que estão presentes no grupo, que vão ajudar a trabalhar o que está sendo trabalhado, a explorar o que está sendo explorado naquela sessão, naquele encontro. A gente tem o cenário, que é o espaço cênico, é o espaço. O cenário do nosso encontro aqui de hoje é o que nossas câmeras captam, né? Então, meu cenário se conecta com o de vocês. Eu estou aqui no meu escritório, na minha casa. Não é um consultório, é o escritório da minha casa. E o que vocês veem desse cenário? Vocês veem a minha estante de livros, vocês veem o banner de divulgação do livro, que inclusive está meio tortinho, né? Um pouco torto. Vocês veem a minha cadeira. Vocês, talvez, quem tem uma visão boa, pode ver até quais são os exemplares de livros que estão à mostra, né? E esse cenário se conecta com o cenário de vocês, com o que vocês mostram através da câmera de vocês. Vocês não estão vendo a vista da minha janela, vocês não estão vendo meu vaso de planta aqui do lado, que é uma planta artificial, porque as reais não sobreviveram, infelizmente. Então, no online a gente escolhe o que a gente mostra do nosso cenário, e esse cenário ele se conecta com o que o outro também mostra. E a plateia também, psicodrama emerge do teatro, né? Então, a plateia também é um instrumento presente, principalmente no grupo. Porque no bipessoal, no individual, a plateia ela não é presente, seja no contexto online, seja no contexto presencial, porque a gente está falando de uma relação bipessoal, psicólogo, psicóloga, cliente, paciente. Então, a plateia está presente no grupo, mas não no individual. Então, seja no online, seja no presencial, a plateia está ali presente. Digamos que nesse momento sou a protagonista que está aqui falando com vocês, e vocês são plateia. E o cenário é tudo que se conecta aqui, tudo que a gente vê. Eu não estou vendo muitas pessoas, eu vejo só 4 aqui do meu ladinho por conta da apresentação. Mas o cenário nesse momento é esse espaço aqui que eu estou e como eu vejo do espaço de vocês. Só para repassar algumas coisas assim, que acho que é legal, porque como tem algumas pessoas aí que às vezes são acadêmicos e tal, o diretor para a gente, como a Mari falou, é o psicólogo, né? Ou, em alguns casos de outras direções, aquele que está coordenando o grupo. Mas quando a gente pensa nesse diretor online, a gente vai pensar, né? Essa pessoa que está conduzindo online, psicólogo, psicoterapeuta, ele vai ter algumas especificidades, por exemplo, né? E é importante que isso esteja claro para os clientes. Quando eu começo um contrato, eu sempre falo, eu digo, olha, eu não gosto de atender online lá da clínica por conta da internet, então eu sempre atendo do meu escritório de casa. E eu descrevo, meu escritório de casa, ele é assim, ele é assado, tem uma janela aqui, tem isolamento nas portas, mas eu tenho cachorro late alto, então você pode ouvir um ruído vez ou outra, né? E eu descrevo isso porque é importante que essa pessoa conheça o meu cenário também. Então, aqui eu já estou falando diretor, porque eu estou na minha casa, no meu escritório da minha casa, então vai ter ruídos de uma casa, né? Normalmente eu estou sozinha, mas tenho os meus bichos. Então, também estou falando de cenário, do meu cenário, porque ele precisa saber que
tem o cachorro e tem o gato aqui dentro de casa, né? Eles não têm acesso a esse cômodo, mas eles vão fazer barulho, né? Uma campainha pode tocar, uma coisa assim pode acontecer. É importante deixar isso claro. O protagonista no psicodrama, ele é o cliente, se for uma sessão bipessoal, né? Aqui eu estou sendo muito sucinta. Existe um aprofundamento para esse termo, mas basicamente ele é o cliente ou, como a Mari disse, é aquele que emerge do grupo. E aí, quando a gente pensa também nas especificidades do atendimento online, vamos pensar, também tem especificidades do outro lado da tela, né? Eu tenho uma cliente que está fazendo sessões do closet, sabe? E gente, não é um closet grande, é um closet assim, tisquinho. Só que ela está fazendo as sessões do closet para as pessoas não ouvirem. Então, ela entra no quarto dela e do quarto dela ela vai pro closet e fica lá escondidinha, né? Não tem, ela apoia o celular numa gaveta porque ela não tem um espaço onde ela possa, então ali tem 2 portas de distância para ela se esconder, né? Às vezes tem paciente que está no carro, tem um monte de coisa assim. Porque justamente tem uma questão de espaço, tem uma questão de privacidade, tem uma questão, às vezes, de acesso à internet, sabe? Aquele é o único cômodo da casa que o Wi-Fi funciona direitinho. Então, essas coisas também são especificidades que vão estar nos nossos instrumentos. E quando a gente fala de ego auxiliar, a gente, como a Mari falou, pode ser tanto o próprio diretor, como pode ser um objeto, né? Eu tenho sempre pote de caneta, coisa em cima da minha mesa. Então, às vezes, eu uso isso também com os clientes para representar, sabe? Então, a pessoa me fala de 2 coisas, eu pego aqui 2 objetos para representar, para que ela veja. Então, utilizar o objeto auxiliar, o objeto intermediário como ego auxiliar, é nessa ideia, né? De ele fazer o papel, às vezes, de um personagem, de uma sensação e tal. Pode passar, né? Pensando nas etapas, a gente tem 3 etapas clássicas no psicodrama. Quem estava hoje à tarde já vai ver um pouquinho repetido algumas coisas, né? Porque instrumentos e etapas também estavam no nosso processamento teórico. Mas aqui a gente vai pensar um pouquinho mais específico para o psicodrama online. Então, quando a gente pensa em aquecimento, por exemplo, ele é a ideia de trabalhar, começar a trabalhar um tema, começar a preparar aquela pessoa e também a nós mesmos como diretores para aquele determinado tema, para aquele determinado assunto. Então, basicamente, é assim, né? Às vezes um cliente já chega com uma queixa pronta. E aí ele diz assim, não, essa semana eu tive uma briga com a minha esposa. E aí, gente, eu estou muito com exemplo de relação conjugal, mas é porque eu estou um monte de paciente falando de relação conjugal, então é isso que fica na minha cabeça. Mas, basicamente, ele chegou com aquela cena. Eu briguei com a minha esposa. É isso que eu quero trabalhar. Ele chegou aquecido, porque na cabeça dele, ele já sabe que a briga foi assim, que ela falou isso, que ela falou aquilo e tal, 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 tal. Ele veio com aquilo que aconteceu ontem, sabe? Então ele tá muito aquecido. Mas eu não. Eu sou diretora, eu preciso das informações. Então, às vezes eu vou lá e vou montar a cena com ele, ou mesmo ele já vai começar a me contar, mas eu preciso ir me aquecendo, pensando, tá, mas onde que foi? Onde é que vocês estavam? Seja na cena ou seja contando, mas eu preciso entender desse contexto para me aquecer, para entender por que essa briga é tão importante, o que está acontecendo, quem é que estava, quem é que viu e tal. Então, esse aquecimento é para que a gente tenha tanto um vínculo bacana e eu consiga compreender por que ele está se sentindo do jeito que ele está se sentindo naquele momento, naquela cena, como também é para que ele consiga confiar que eu estou acompanhando, sabe? Então, e claro, ele também esteja aquecido. Quando o cliente não chega aquecido, ele quer trabalhar um tema, mas ele não chega pronto para aquilo, a gente precisa trabalhar esse aquecimento. Da mesma forma. Como é que foi? Ele vai se aquecendo junto. Tem jogos para isso, tem técnicas específicas para a gente fazer no aquecimento, tudo isso tem muita coisa aqui que a gente vai ampliando no livro. Mas, basicamente, é essa ideia de preparar o cliente ou o grupo para aquilo que vai ser trabalhado. Quando a gente pensa na dramatização, ela já vai ser a ação propriamente dita, então já é o trabalho. E aí a gente também tem especificidades. Por exemplo, lá no aquecimento, se eu vou trabalhar um aquecimento online, por vezes eu preciso de muito mais aquecimento do que eu precisaria num presencial. Porque
se a gente pensa, por exemplo, tem muitos aquecimentos que são sensoriais, né? Então, posso pedir para um cliente pegar uma massinha, fechar os olhos e começar a modelar, pensando num sentimento, numa coisa que ele viveu, enfim. Eu não posso fazer isso no online, né? Eu não posso pedir, por exemplo, para ele, dependendo do objeto, ele não vai ter em casa para ele segurar ou para ele olhar, né? Tem coisas que ele só teria no meu consultório. Nem todo mundo tem, por exemplo, papel e lápis de cor para fazer um desenho como aquecimento. Algumas pessoas vão ter, outras não. Então, por vezes, a gente vai utilizar aquilo que tem no cenário. Na dramatização, a mesma coisa. Se a gente está dramatizando, e aí a dramatização é essa ideia de montagem de cena, mas também pode ser outros tipos de ação, como um jogo, como formas de, né? Por exemplo, existe psicoterapia da relação e psicodrama interno, que são termos mais específicos e que vocês podem ampliar num outro momento, e que tem no livro também, a gente fala um pouco disso, mas que são formas de trabalho em que tu monta a cena internamente, ou que tu trabalha diretamente a relação, sem montar a cena. Nessas formas, tudo isso a gente consegue fazer no online, mas precisam ter alguns cuidados também pensando em aquecimento, porque por mais que o aquecimento ele é uma etapa, ele tem que permanecer em todos os momentos. E aí, pensando no compartilhamento, acho que eu falo muito que o compartilhamento, para mim, ele é a parte que me conquista do psicodrama, que é a gente poder ser um ser humano para o outro, sabe? Poder se colocar também. Então, por vezes, quando um cliente traz algo e algo daquilo toca em ti também, não só é recomendado que se fale, quando é para benefício do cliente, como também muitas vezes é importante para não ter transferências nessa relação. Porque se eu não falo, pode ser que daqui a pouco você fica me incomodando, né? Clientes, por exemplo, que vivem desmarcando, fazem a gente de bobo, assim, né? A pessoa vai lá, fala que vai, e aí chega na hora não vai. Até paga a sessão, mas aí alguns não pagam, alguns não querem pagar, sempre tem essas coisas. Esses casos, por exemplo, se eu não falo isso, se eu não questiono, se eu não chego e digo, olha, isso está me incomodando, eu meio que sem querer vou começar a tratar diferente. E não adianta a gente dizer que não, porque é transferencial, a gente fica incomodado com aquela relação, né? Porque está me causando um desconforto. Eu estou preenchendo a minha agenda, quando eu chego para atender, o paciente não está. Fica aquele furo. Eu deixo, às vezes, de colocar uma pessoa que estava precisando daquele horário, né? Tem a minha questão financeira também envolvida. Então, tudo isso é transferencial. E aí, pensar no compartilhamento é eu poder dizer, olha, é difícil para mim quando você falta, porque eu fico te esperando, eu me programo para estar aqui contigo, eu leio o teu prontuário, eu me preparo, e eu sinto que essa relação não é assim para ti, que tu não estás te dedicando da mesma forma, né? Poder devolver isso para o paciente, eu acho que é uma das coisas mais incríveis do psicodrama. E no online, por vezes, assim, pensando nos clientes que eu tive durante a pandemia e que eu estou tendo ainda, né? Porque a pandemia não acabou, apesar de algumas pessoas acharem que sim. A gente ainda está em pandemia. Muitos clientes só queriam ouvir que a gente também estava nervoso, sabe? Não era nóia da cabeça deles, desculpa a expressão. Assim, não era besteira. Então, muitos dos meus clientes queriam saber se eu também estava com medo de pegar Covid. Se eu também estava com medo de pegar Covid, se eu estava me cuidando, se eu ia me vacinar assim que saísse a vacina, sabe? Então, todas essas coisas são compartilhamentos que, por vezes, servem para o cliente também. E aí é o cuidado, é a gente pensar até onde isso serve para o outro, porque não é para mim só. É para mim nesses casos transferenciais, só que aí quando a gente pensa em transferência, é para mim, mas também é para ele, né? Porque se tiver uma transferência vai atrapalhar os dois. Mas é sempre pensando no bem do cliente. Então, se uma pessoa me traz, por exemplo, uma história de luto, eu sou uma pessoa que eu tive muitos lutos. E por vezes eu falo, olha, eu também já vivi alguns lutos e foi muito difícil para mim também. Num sentido, de novo, não é conselho, não é nada disso, mas é num sentido de dizer,
eu também senti essa dor, sabe? Tu não estás sozinho no mundo. Basicamente isso. Imagina. Gabi, Mari, boa noite. Eu posso interromper ou é só no final? Posso? Eu adorei Pode. saber desse compartilhamento, né? Eu sou estudante do 7º semestre e a gente teve bastante psicanálise, né? E aqui você diz da transferência, vocês devem, obviamente, saber, né? Que a transferência na psicanálise, ela tem que existir, né? Então, aqui no psicodrama é outro tipo de transferência e isso não é interessante. É isso? Não necessariamente, vamos lá. Tá, O obrigada. conceito é diferente. A ideia de transferência é realmente diferente da psicanálise. No psicodrama, a gente tem um conceito chamado TELE. TELE é basicamente uma coisa quase assim romântica, que é de eu conseguir olhar para o outro quase como se fosse a mim mesma, uma coisa de empatia mútua. Acho que é o jeito mais simples de explicar. Se um dia tu for estudar psicodrama mais a fundo, tu vai ficar chateada por eu ter dito isso, mas é isso. É uma empatia mútua, em palavras simples. Então, é eu conseguir me colocar no teu lugar, da mesma forma tu conseguir te colocar no meu. A gente teria uma relação télica. A tele é o oposto de transferência. Então, se tem uma transferência, tem algo intervindo. Mas não necessariamente algo que seja ruim para aquela relação, sabe? Pode ser que seja uma transferência funcional. Então, depende muito do caso. Mas, de forma geral, tem essa diferença de conceito. A transferência vai entrar como algo que eu estou colocando sobre o outro. Deixa eu pensar num exemplo, talvez. Eu tenho um paciente, vai ficar gravado, mas é só, enfim. Eu tenho um paciente que sempre me procura para terminar com as namoradas. Já é a segunda namorada que ele, segunda, terceira namorada. Ele vem, quer terminar com a namorada, termina, sai da terapia, termina comigo também. Aí que eu digo que é um vínculo transferencial, entende? Ele termina com a namorada, ele termina com a terapeuta. Entendi. Então, tem essa questão. É o jeito dele de funcionar, né? Eu venho tentando fazer ele ficar, mas para ele é muito difícil. Porque provavelmente existe algo transferencial aí, do tipo, parece que uma falta de confiança nas mulheres, ou uma coisa de não querer depender, enfim, é um caso que eu nunca consegui aprofundar, porque ele nunca para na terapia. Ele vem e volta. Então, tem esses casos em que vai ser algo negativo, mas também tem casos que a transferência pode ser positiva para aquele sujeito naquele momento. Como, por exemplo, deixa eu achar um caso real, assim, para ficar um pouco mais prático. Se a gente pega, por exemplo, um paciente. Eu tive uma paciente suicida algum tempo atrás, né, que tinha tentativas de suicídio, e aí ela tinha uma coisa do cuidado muito forte. Só que ela perdeu a filha e perdeu o marido, né? A filha faleceu e o marido se separou. Então ela não tinha de quem cuidar. E aí começaram a surgir as tentativas. Ela tinha outro filho, mas o filho morava longe, uma história assim. Não tinha como ela cuidar daquele filho, digamos assim, né? Então ela ficou sem função para ela. Porque a ideia dela de mundo era a função de cuidado. Logo, no começo da terapia dela, eu quis que ela tivesse transferência com alguma coisa. Eu quis que ela transferisse esse cuidado para algo. Na época, né, eu quis não, ela quis, né, gente? Ela queria achar algo para cuidar. E eu vi aquilo como benéfico, eu não vi aquilo como ruim, porque eu precisava manter essa mulher viva para poder tratar, para ela poder entender como é que ela queria ser no mundo. Então eu vi como algo benéfico, eu ajudei ela a encontrar alguma coisa que para onde ela pudesse transferir esse cuidado. Então é isso que eu quero dizer quando não necessariamente pode ser ruim, sabe? Existem casos que isso vai ser positivo para a pessoa, vai depender da situação e da vida dela, dos papéis que ela está exercendo, né? Por vezes a gente transfere coisas para um papel que ajudam a gente a ter um modelo, um exemplo, enfim. Te respondi? Perfeito, Gabi. Muito obrigada. Esclareceu bastante.
E aí, eu e a Mari, a gente combinou de trazer algumas especificidades assim, de aquecimento. Pensando nesse aquecimento, a gente tem algumas coisas, como eu falei, que são específicas do online. Como, por exemplo, digamos que eu estou aqui dando a aula para vocês, eu já estou aquecida, eu estou no tema, eu estou falando, tal, toco meu celular. Isso rompe com o aquecimento na hora, né? Porque do nada, tanto a minha atenção quanto a de vocês vai para aquele som, né? Ou tem muito cliente que às vezes está em casa sozinho, deixa tudo aberto e tal, né? E aí passa o gato na frente da câmera. Aquilo às vezes dá um susto na gente. E às vezes rompe com o aquecimento também. Então existe, como eu falei, o barulho dos bichos, o barulho do marido no outro cômodo, essas coisas, elas vão romper com o aquecimento. Mas se a gente pensa num consultório presencial, também tem barulho do trânsito, também tem outras coisas assim, né? Então, esse é o manejo que a gente tem que fazer. Por quê? Eu preciso do aquecimento para conduzir uma sessão, para conduzir um grupo, para conduzir um cliente, enfim, na cena que ele está trazendo. E aí, por vezes, eu preciso retomar, né? Da mesma forma, existem outros estímulos. Eu não gosto muito, por exemplo, de usar o WhatsApp para fazer atendimento, mas tem alguns clientes que eu tenho que usar o WhatsApp porque eles só sabem usar o WhatsApp, né? Pessoas idosas, principalmente. Então, por exemplo, tem uma senhora que eu atendo no WhatsApp, e aí eu percebo que às vezes ela para de olhar para a minha imagem no celular, né? Que ela não olha para a câmera, ela olha para mim. Ela para de olhar para mim e olha mais para cima, porque apareceu uma mensagem, né? Então, isso também desestimulou o aquecimento. Então, esses cuidados de sempre estar trazendo, eu e Mari, enfim, a gente sente que é um pouquinho maior no online, porque tem esse estímulo o tempo todo nos nossos objetos. Tem a luz piscando, teve um dia aqui em casa que eu ri tanto depois, eu batendo de frente para uma janela. E eu tinha tirado a cortina para lavar. E aí eles vieram fazer alguma coisa de escritura desse prédio onde eu moro, não sei, enfim. E passou um drone pela minha janela. Eles foram escanear o prédio, sabe? E o drone subiu assim pela janela, me olhando com a câmera. E eu atendendo o paciente aqui, né? E passou ali na frente o drone. Depois desceu o drone. Eu pedi licença para o paciente e fui olhar, porque eu não estava mais aquecida, eu estava preocupada no porquê que estavam filmando a minha casa, né? Porque eu estava de janela, assim, com a janela sem cortina, então a pessoa estava tendo acesso ali, enfim, ao que tinha dentro da minha casa e tal. Então, essas coisas rompem o aquecimento e não tem como a gente fingir que isso não existe, né? O telefone toca, a campainha, o correio vem, não sei o que e tal. Mas existe essa força de retomar, de voltar, de aquecer de novo. O que é esse aquecimento? É reforçar. Acho que essa talvez seja a palavra mais simples que a gente pode usar. Então, se, por exemplo, eu perguntei, tá, me fala um pouquinho da sua mãe. Ah, minha mãe, agora você vai ser a sua mãe, me conta como que é, dona fulana. O que a senhora gosta de fazer? Ah, gosto de cuidar dos meus bichinhos, eu tenho gato, eu gosto de tratar dos gatos, gosto de levar o cachorro para passear e tal. E aí, daqui a pouco, toca o telefone, o paciente se distrai e volta como ele mesmo, né? E daí ele volta, ah, minha mãe, porque ela faz assim, faz assado. Não, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja a dona fulana. Então eu digo, dona fulana, é difícil mesmo quando a senhora faz isso com seu filho, né? Ele não gosta. Eu trago ele de volta para o papel onde ele estava. Porque aí eu mantenho esse aquecimento, é disso que a gente fala. Mari, tem algo a complementar? Sim, inclusive, além de manter o aquecimento, né, que a gente faz uma divisão no psicodrama, né, o aquecimento inespecífico e específico. Esse que a Gabi está falando é o específico. É quando a gente prepara para trabalhar aquele conteúdo que surgiu na sessão, sabe? O cliente já vem com aquele conteúdo querendo trabalhar, a gente vai usar esses aquecimentos para trabalhar aquilo. Mas algo que eu tenho percebido que tem sido muito importante para a prática do psicodrama online, dos atendimentos online, é aquecer para estar nesse espaço. O que acontece? Tem paciente que chega que estava ali esperando a sessão, estava só esperando dar a hora para a sessão começar, então já parou antes e pensou, nessa sessão vou querer levar tal conteúdo, quero trabalhar tal coisa que aconteceu na minha semana,
ou eu quero dar continuidade para aquilo que a gente trabalhou na semana passada, porque eu pensei muito naquilo durante a semana, e eu percebi isso, aquilo, e o paciente já chega aquecido para aquele encontro, para aquele espaço. Porém, o que acontece? Tem paciente que não chega. Tem paciente que chegou correndo do trabalho, que na hora da sessão a campainha tocou, teve que ir correndo lá receber o correio. Ou então, que naquela semana específica, o pai, o padrasto, o avô, o tio, a tia, a mãe, não foi trabalhar, está de férias, está em casa. Então, precisou dar uma escapada rápida, porque a pessoa não sabe que faz terapia. Ou porque não quer, tem medo que a pessoa escute. Então, essas pessoas, elas não chegam aquecidas. E aí tem todo um processo também de fazer a pessoa estar aí contigo, né? Porque o que está lá, está ali. Faz parte do contexto, mas a pessoa precisa estar minimamente relaxada para aquele trabalho terapêutico. A primeira coisa que eu faço, que a Gabi trouxe aqui hoje também, quando eu inicio um atendimento online, é apresentar o meu espaço. Mais ou menos como eu falei aqui para vocês, né? Eu descrevi o que tinha aqui. Eu descrevo. Eu até giro o computador para mostrar para a pessoa que espaço é esse que ela está vendo. E eu peço para ela descrever o lugar onde ela está também, como uma forma de eu também me conectar com aquele cenário dela e também aquecer ela, para ela se conectar com onde eu estou. Desculpa. Para fazer aquela junção de cenários que a gente falou. E é muito, eu acho isso muito bacana como aquecimento, porque o que acontece? Tem pacientes que sempre fazem sessão no mesmo lugar, porque é o horário que está sozinho em casa, porque é o ponto que funciona melhor a internet. Mas tem paciente que cada sessão está num lugar diferente. Eu costumo brincar, que é um tour pela casa, eu conheço a casa inteira, porque um dia está na sala, um dia na cozinha, um dia no quarto de hóspede, né? Então, sempre que tem essa mudança, eu reaqueço, né? E é uma forma de conectar a pessoa ali naquele momento. Ok, lá fora tem isso, talvez os barulhos invadam, né? Talvez o cachorro lata, talvez alguém grite lá na rua, mas nesse momento a gente está aqui. Então, é como um aquecimento para estar ali presente naquele momento, né? Ainda mais atualmente que a gente está com rotinas tão agitadas, as pessoas estão correndo. Então, às vezes a pessoa chega correndo e não deu tempo para se preparar para aquele encontro. Então, é uma forma de fazer com que a pessoa se conecte com onde ela está agora. Eu estou aqui. Agora eu sentei, parei, estou nesse espaço. E nesse espaço, com a pessoa do outro lado, se conecta os cenários, né? Então, esse é um tipo de aquecimento no específico, que é trazer a pessoa para ali, para o presente, para agora. Para onde está acontecendo a sessão. Aí a gente chama de aquecimento inespecífico, porque não é direcionado ao que vai ser trabalhado em si, é só uma preparação para aquele encontro, para aquela sessão. Enfim, Gabi, tu quer complementar mais alguma coisa? Sobre o aquecimento, eu acho que é isso. Bom, o aquecimento ele é muito importante porque ele é o começo, ele é o início, né? Ele é literalmente a preparação para aquela sessão, para aquele trabalho que a gente vai fazer ali no online, com aquela pessoa, com aquele grupo. Então, o aquecimento ele é muito importante, né? E por isso a gente decidiu olhar muito para isso aqui hoje. Mas a gente também gostaria de trazer para vocês algumas dificuldades que a gente encontra, né? Nesse contexto do trabalho online, porque querendo ou não, a gente tem algumas dificuldades. A gente tem alguns pacientes que chegam... a imagem que me vem é como se tivesse uma barreira, sabe? Ou uma armadura, alguma coisa assim, como se estivesse sendo invadidos no contexto online. Porque, querendo ou não, é uma pessoa estranha que está entrando na sua casa, né? Entrando virtualmente, mas entrando, conhecendo. Então, tem pessoas que vão sentir dessa forma, né? Como se fosse uma invasão a algo que é pessoal, algo que é privado. E exige muito trabalho de vínculo para que a pessoa se sinta confortável com isso. A Gabi quer falar? Deixa eu só dar um exemplo, Mário. O povo ama esse exemplo. De um paciente que eu atendi e que ele... o povo que eu já contei isso em outras jornadas. Mas eu tinha um paciente que eu atendia que ele era tímido. Então, quem falou comigo não foi ele. Quem fechou a sessão e tal no WhatsApp não foi ele. Eu atendi online. E a gente ficou... a Mari acho que já sabe disso.
a gente ficou um tempo só fazendo sessão sem ver. Então, eu não via ele. Ele me via, né? Ele deixava o celular virado para ele me via aqui na tela, mas a câmera dele ficava desativada, então eu não via a câmera frontal, né? E aí, depois de um tempo, que a gente estava começando, porque tinha esse medo de exposição dele, não era nem só do ambiente pessoal, mas também de uma coisa física, enfim, ele não se sentia confortável com a autoimagem, com se mostrar e tal. Então, a gente foi trabalhando desse jeito. Depois de um tempo, eu pedi para ele colocar um objeto que representasse, vou pegar o controle do ar-condicionado, tá, gente? Mas eu pedi para ele virar o celular para um objeto que representasse ele. Então, ao invés de usar a câmera frontal, ele usava outra, né, a externa, sei lá como é que chama isso. Mas ele virava para o objeto e eu ficava vendo o objeto. E ele me via. Isso, coisa de meses, tá? Até uma coisa acontecer e a outra e tal. Depois de um tempo, ele começou a abrir a câmera só no final para me dar tchau, assim, né? Então, ele fazia a sessão inteira virado para o objeto. No final, ele abria, se despedia de mim, me desejava boa semana, era o que ele conseguia falar olhando para mim e eu olhando para ele. E aí, depois a gente encerrava. E depois de um tempo, isso, assim, como eu disse, meses, até ele conseguir evoluindo no vínculo comigo para se sentir confortável para eu entrar no mundinho dele, mesmo que online. Uhum. Gabi, eu tive, na verdade, uma paciente adolescente também, que boa parte das nossas sessões foram com uma parte do rosto dela só, ela nunca aparecia por inteiro, né? Geralmente era só, tipo, do nariz para cima. Até que a gente conseguiu formar um vínculo, vincular bem, e eu vi o rosto dela inteiro, né? Pela primeira vez, eu até fiquei meio surpresa, assim, eu não imaginava como seria o restante do rosto dela. Exatamente por conta dessa coisa da invasão, né? Da privacidade, de não se mostrar. E exatamente isso, não é só por causa do contexto, né? É uma questão muito geral. Então, essa questão da invasão do ambiente, a Nayara, no capítulo sobre psicoterapia de casal, ela fala um pouquinho sobre isso também, né? Sobre essa invasão do terapeuta naquele contexto que é privado do casal. Tanto que o título do capítulo é Com licença, posso entrar, porque ela vai fazer exatamente uma reflexão sobre isso, porque é algo que está muito presente nessa prática da psicoterapia online, né? A gente trabalha com isso. A gente tem também a dificuldade, uma dificuldade que é a conexão com a internet. O que acontece? Às vezes, o paciente precisa ficar num cômodo específico da casa, que é aquele que fica mais afastado de todo mundo, que tem outras pessoas na casa. E aí lá a conexão não é tão boa. E aí, às vezes, corta, às vezes o áudio fica atrasado, e tu consegue, mas aí tu ainda consegue entender, sabe? O áudio fica atrasado, corta um pouquinho a fala, mas tu entende, consegue manejar aquilo. Outras vezes não. Já aconteceu de ser sessão muito importante e não ter jeito da internet funcionar, e às vezes a gente precisa finalizar algo numa sessão que já começou, por exemplo. E aí vai por ligação, sabe? Sem ver, ligação normal, sem ser ligação de WhatsApp, porque hoje em dia, quando alguém fala, vou te ligar, tá bom, eu espero a ligação, e a ligação não vem, é pelo WhatsApp, né? Mas ligação mesmo, daquela antiga, que precisa de crédito ali no celular. Então, às vezes acontece da gente precisar fazer isso, né? Porque a gente está trabalhando um tema importante, um tema que não pode ser interrompido, não dá para simplesmente fechar a sessão do nada porque a conexão rompeu. Já aconteceu do nada a paciente sumir do Zoom e foi porque cortaram os cabos de energia de onde ela morava. Então, acabou energia no quarteirão inteiro, não tinha como, não tinha... Até eles restaurarem a energia do quarteirão, do bairro que ela morava, ia mais de um dia. Então, não tinha condições de esperar a conexão com a internet ficar boa para a gente finalizar a sessão, por exemplo, né? Ou esperar um dia inteiro até a gente finalizar. Isso é uma coisa que acontece. São coisas que acontecem. Inclusive com a gente, né? Muita gente começa a sessão ali com Wi-Fi e é preciso trocar por 4G por conta da conexão do Wi-Fi que fica ruim. Eu, por exemplo, não atendo aos sábados, porque aos sábados aqui onde eu moro a conexão fica terrível, corta muito. Então, eu sei que esse é um cuidado que eu tenho, porque eu sei que eu não vou conseguir estar aí na sessão porque a minha internet vai estar travando,
né? A questão da privacidade, né? Muita gente acaba de um ano para outro, de um semestre para outro, quem faz faculdade ou quem trabalha, por exemplo, professor que às vezes muda os horários que trabalha, acaba tendo que mudar o horário de atendimento para algum horário que não tenha ninguém em casa. Porque, o companheiro mudou o horário de trabalho, então eu não posso mais ter a sessão nesse horário, porque eu não quero ter sessão com ele em casa. Eu tenho uma paciente que brinca assim, como que eu vou falar dos meus pais se eles vão estar aqui em casa? Precisa ser um horário que eles não estão. Me diz se tem algum horário para trocar, porque nesse horário agora eles vão estar em casa, né? Então, essa questão da privacidade é muito importante. E que acaba afetando a sessão também, né? E essa questão não aparecer no vídeo, que a gente falou um pouquinho já, né? E às vezes as pessoas não se sentem confortáveis em aparecer no vídeo. Então, esses são algumas dificuldades que a gente encontra. No meu capítulo sobre a questão da internet, que cai, aconteceu exatamente isso nas sessões que eu descrevo lá nesse capítulo, né? E como a gente precisa reaquecer a pessoa quando ela volta, né? Fazer um reaquecimento. Assim como a questão da privacidade, porque o que acontece? Eu atendo alguns pais, algumas mães, e às vezes o filho bate na porta, às vezes o filho entra, abre a porta com tudo, porque a pessoa não pode simplesmente fingir que o filho não está em casa, né? E também invade a sessão, né? Então tem que ter todo um reaquecimento para voltar para o que estava sendo trabalhado. Isso é algo que a gente precisa lidar quando a gente atende online, né? São algumas questões. Enfim, todas essas dificuldades que a gente trouxe aqui estão espalhadas ali nos capítulos dos livros, com algumas possibilidades, como podem surgir, com algumas possibilidades de conseguir lidar com isso, né? E aí, gostaria de mostrar para vocês também alguns lugares onde o nosso livro está disponível, né? Porque a gente queria deixar alguns minutinhos no final para conversar com vocês. Não sei se a Gabi quer complementar mais alguma coisa antes da gente ir para essa parte. Então, aqui é alguns lugares onde o livro está disponível para compra, tá? Esse livro foi lançado no finalzinho do ano passado, então a gente está fazendo o lançamento agora, né? Então, está disponível na Amazon, logo sai a versão e-book também, tá? Em várias livrarias aí pelo país, sites online também, enfim, são alguns locais que a gente consegue encontrar o livro. E agora a gente queria conversar um pouquinho com vocês, ter um feedback, espaço para perguntas, dúvidas, enfim. Quem não quiser abrir a câmera, a áudio para falar, pode botar no chat também. Vamos deixar alguns minutinhos para isso, dá para a gente responder algumas pessoas. E deixei também os links para compra do livro no bate-papo. Divulguem para quem vocês acham que pode gostar, que pode se interessar, né? Então, seria muito bom para a gente. Foi muito bom para a gente dividir com vocês, seria muito bom poder dividir com mais pessoas, né? Quando a gente eu chamo de filho porque eu não tenho filho físico, né? Criança. Então, meus filhos as coisas que eu produzo nesse sentido. Então, é bom dividir o filho da gente. Assim. Um filho que a gente sente muito orgulho, né? Muito orgulhosa desse filhinho. Obrigada, Luiz. Gente, estou entendendo que vocês estão tranquilos. A gente fica também à disposição de vocês, tá? Tem aí a Facebook, não. Gente, ninguém mais usa Facebook, acho, né? Só a família. Família usa para comunicar. Acho que é melhor tem Instagram, tem site, tem enfim. Vocês podem entrar em contato com a Viver. Tanto eu e a Mari sempre temos contato com a Viver, então a gente fica à disposição também, tá? E agradecer esse espaço, vocês estarem aqui com a gente hoje, conversando um pouco sobre esse tema. Então é isso, pessoal. Podemos finalizar? Eu acho que a tua internet travou um pouquinho, Mari. Tá.
Daí cortou. Não, a Mari Marketing travou, daí ela cortou a Mari. Ai, meu Deus! A Marielle. A Mari cortou a Mari, tá tudo certo. Mas é isso. A Marielle estava agradecendo, vocês entenderam, né? Mari, pode ir, o espaço é teu agora. Não, pode agradecer, pelo amor de Deus, é que travou para mim, ninguém estava falando nada. Não, Mari, já estava finalizando, então só agradecendo as pessoas que estavam aqui junto com a gente hoje, falando sobre esse tema que é tão importante para a gente, né? Tão importante que a gente decidiu escrever um livro sobre isso, não é pouca coisa, né? Então, muito, muito grata por vocês estarem aqui hoje. Mari, a palavra é tua, passa a palavra. Ah, então tá bom. Ó, falando que a internet às vezes dá uma oscilada, dá mesmo, porque para mim tava todo mundo mudo. Então, gente, muito obrigada. Agradecer primeiramente a Marielle e a Gabi por terem vindo aqui compartilhar sobre o livro, que a Viver tem muito orgulho de ter feito parte. E amanhã, o nosso evento que ia ter hoje às 20 horas foi transferido para amanhã às 18 horas. Então, amanhã das 13 horas, 1 hora da tarde, às 12h30, a gente vai ter uma vivência com a Mariana Bertucci, eu acho, e um bate-papo com a Amanda e com a Vivi, que vai ser lá pelo Instagram às 6 horas da noite. A gente espera por vocês, e muito obrigada e até amanhã. Oi, desculpa, eu só não entendi o horário da tarde. É 1 hora mesmo, permanece? Isso, Tá. permanece da 1 às 2h30. Ah, beleza, muito obrigada. Obrigada a vocês todas. O horário que finaliza esse das 18 horas, tu sabe dizer? Não, vai até onde o pessoal